Em 29 de maio de 1453, Constantinopla caiu. Constantino XI, último imperador dos romanos, caiu na batalha quando os exércitos otomanos, sob o comando de Mehmed II, romperam as muralhas e mataram os últimos defensores de uma das cidades mais antigas e orgulhosas do cristianismo. A perda de Constantinopla para conquistadores muçulmanos foi uma tragédia para os cristãos, algo que ainda dói para muitos até hoje. No entanto, quando os exércitos otomanos estavam batendo às portas da cidade, o restante da cristandade não estava em lugar algum. Apesar de saberem que um ataque estava por vir, os reinos cristãos da Europa praticamente não enviaram nada para ajudar seus irmãos do Oriente contra o inimigo comum. Então, por que a Europa não tentou defender Constantinopla quando ela mais precisava? Contexto e cruzadas. A pergunta não é aleatória. A Europa vinha enviando exércitos cristãos para lutar contra muçulmanos no Oriente por 400 anos antes da queda de Constantinopla. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095, a pedido do imperador bizantino Alexios I Comnenos, como resposta aos exércitos invasores dos turcos seljúcidas. Tanto o Oriente quanto o Ocidente haviam provado que estavam dispostos a deixar de lado pequenas diferenças e se unir como cristãos contra os invasores turcos muçulmanos. Portanto, é justo perguntar por que a Europa não se mobilizou em 1453 para ajudar os descendentes de Alexios contra o ataque dos descendentes daqueles mesmos turcos seljúcidas. Na realidade, muita coisa havia mudado desde a primeira cruzada. As relações entre Oriente e Ocidente não haviam melhorado com o tempo. Em 1095, o grande cisma ainda era recente, e havia uma esperança genuína de que ele pudesse ser reparado em breve. 400 anos depois, a ideia de reunificar a cristandade já havia sido descartada como fantasia por muitos. Além disso, embora os cruzados possam ter começado como uma forma de ajudar Constantinopla, elas rapidamente se tornaram seu pior pesadelo. Em 1203, franceses e venezianos na Quarta Cruzada fizeram uma parada em Constantinopla a caminho de Jerusalém e derrubaram o então imperador bizantino em favor de outro candidato que prometeu apoiá-los. No entanto, alguns meses depois, sem sinal desse apoio, os cruzados derrubaram também esse imperador e instalaram um governo cristão latino em Constantinopla. Os bizantinos levaram 60 anos para retomar a cidade, mas Constantinopla e suas relações com o Ocidente nunca se recuperaram de verdade. Esse longo relacionamento fraturado fez com que, na década de 1450, não fosse tão simples para a Europa correr em auxílio da cidade. Poder otomano. Havia também o fato de que os otomanos eram uma ameaça intimidadora. Em 1450, os otomanos praticamente já haviam destruído o Império Bizantino. O outrora orgulhoso Estado foi reduzido à cidade de Constantinopla, e a maior parte de seu antigo território já havia sido capturada. Isso incluía territórios europeus na Grécia e nos Balcãs, o que cortou uma importante rota terrestre que a Europa poderia ter usado para ajudá-los. A verdade é que não restava mais um Império Bizantino para ser salvo, e todos esperavam que a única cidade restante, Constantinopla, caísse eventualmente. Os exércitos otomanos eram temíveis, e eles já haviam provado seu valor em batalha contra os europeus muitas vezes. Em 1396, uma coalizão de franceses, italianos, húngaros e outros europeus atacou a cidade de Nicópolis, na Bulgária, que havia sido recentemente capturada pelos otomanos, no que ficou conhecido como a Cruzada de Nicópolis. Os exércitos otomanos esmagaram os cruzados, aniquilando a maior parte do exército e efetivamente encerrando de vez as cruzadas da Europa Ocidental. Mais recentemente, em 1444, Hungria e Polônia lançaram a última verdadeira cruzada para expulsar os otomanos dos Balcãs. Isso também foi um desastre. A maior parte do exército de 50 mil homens foi dizimada na Batalha de Varna, e o rei polonês Władysław caiu em combate. A derrota da Cruzada de Varna marcou o fim dos esforços sérios de cruzadas vindos da Europa, e a lembrança desse fracasso ainda estava fresca na mente dos europeus quando chegaram as notícias sobre a situação de Constantinopla. Todos esses fatores dificultaram que qualquer país europeu considerasse ajudar Constantinopla na hora em que mais precisava. Europa em caos. Havia também o fato de que a Europa tinha seus próprios problemas internos para enfrentar.
O imperador do Sacro Império Romano, Frederico III, só havia sido coroado em 1452 e estava ocupado demais consolidando seu próprio poder para se preocupar com Constantinopla. A incerteza política do seu novo reinado também significava que os inúmeros pequenos nobres sob seu comando estavam mais preocupados em proteger suas terras de rivais do que em levantar exércitos para lutar em guerras estrangeiras. A França também enfrentava problemas. Após mais de um século de conflitos, estava finalmente encerrando a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Os franceses reconquistaram a Normandia em 1450 e lutavam pelo último grande território inglês na Gasconha, quando mensageiros trouxeram notícias do perigo em Constantinopla. A França, sem falar de seus adversários ingleses, não estava em posição de interromper sua própria guerra para ir lutar em outra tão distante. Enquanto isso, os reinos de Castela e Portugal tinham suas próprias guerras contra muçulmanos para enfrentar. A reconquista seguia intensa e não fazia sentido atravessar o continente para lutar contra os turcos, enquanto restavam cidades e fortalezas muçulmanas a serem conquistadas em casa. Nem mesmo grandes potências europeias como Hungria ou Polônia podiam ajudar muito. Ambos ainda estavam se recuperando das perdas em Varna alguns anos antes. Além disso, sem forças navais dignas de nota e com os otomanos controlando a Grécia e os Balcãs, o apoio húngaro e polonês não poderia ter chegado a Constantinopla, mesmo que quisessem. Parecia que toda a Europa estava distraída demais para ajudar. A única esperança de Constantino era apelar à Itália e ao próprio Papa. No verão de 1451, Constantino enviou um embaixador, Andrônico Braineus Leonidas, para a Itália, numa última tentativa desesperada de conseguir apoio. Mas as probabilidades já estavam contra ele. Ninguém sentiu o cisma entre o Oriente e o Ocidente mais fortemente do que o Papa. Constantino sabia que conseguir qualquer ajuda real exigiria esforços extraordinários para restabelecer essa relação, esforços que Constantino estava surpreendentemente disposto a fazer. Quando seu embaixador chegou a Roma, ele apresentou ao Papa Nicolau V uma proposta de participar de um concílio em Constantinopla para discutir a possibilidade de reunificação da Igreja. Era uma oferta excepcional, e à qual o clero ortodoxo, incluindo o próprio patriarca de Constantinopla, se opôs fortemente. No entanto, o Papa recusou a oferta de um concílio em Constantinopla e reiterou sua esperança de que o Oriente aceitasse a supremacia papal de qualquer forma. Ainda assim, o Papa entendeu o perigo de permitir que uma cidade cristã tão importante caísse nas mãos dos muçulmanos sem fazer nada. Então, em maio de 1452, ele nomeou Isidoro de Kiev como legado papal de Constantinopla, com instruções para trazer algumas tropas para a cidade como um sinal de apoio do Ocidente. Isidoro chegou a Constantinopla alguns meses depois, com 200 arqueiros napolitanos. Essa pequena força não mudaria o rumo da batalha, mas sua chegada animou o povo da cidade, cada vez mais desesperado. Era uma declaração de que os cristãos ocidentais enviariam ajuda, mas somente se eles aceitassem os termos do Papa. Muitos na cidade consideravam isso uma troca justa, inclusive o imperador. Constantino sinalizou seu apoio à união com o Ocidente e convidou Isidoro para cerimônias na Hagia Sophia, onde proclamaram a reunificação das igrejas oriental e ocidental. Embora essa decisão tenha recebido certa aprovação da população da cidade, foi rejeitada por muitos membros do clero, que a viam como uma traição barata da fé feita por motivos puramente práticos. Estudiosos modernos creem que o imperador só fazia o possível para obter apoio diante da crise. E não há nada que sugira que Constantino tivesse qualquer intenção de reunir as igrejas a longo prazo. De qualquer forma, isso não convenceu o Papa nem ninguém a enviar apoio adicional. Cidades italianas. A última esperança de Constantinopla estava nas cidades-estado da Itália. Cidades como Veneza e Gênova tinham alianças estabelecidas há muito tempo com Constantinopla. Navios italianos eram uma visão comum nos portos da cidade, e havia uma comunidade considerável de mercadores italianos na cidade. Se alguém na Europa tinha razão para se importar com o destino de Constantinopla, eram eles. O problema era que essas mesmas cidades também eram amigas dos otomanos.
Os otomanos já eram a potência dominante no Mediterrâneo Oriental e eram parceiros comerciais muito mais importantes do que Constantinopla jamais poderia ser. As cidades italianas tinham muito a perder ao irritar o sultão e não tinham motivo para pensar que uma Constantinopla controlada pelos otomanos não receberia seus navios com a mesma hospitalidade que em qualquer outro porto otomano. As cidades italianas, portanto, se encontraram em uma situação difícil. De um lado, seu antigo porém fraco aliado cristão, do outro, seus amigos muçulmanos mais fortes e ricos, mas isso ignorava o fato de que a Itália, assim como o resto da Europa, tinha seus próprios problemas. As cidades italianas estavam em um estado de guerra quase constante, ou de preparação para a guerra entre si. E as coisas não eram diferentes no início da década de 1450. A maioria das cidades italianas estava ocupada com a caótica guerra de sucessão milanesa na época, o que significava que elas quase não tinham nada para oferecer a Constantinopla. No fim das contas, os italianos podiam fazer pouco mais do que o resto da Europa. O Senado veneziano votou 74-7 para apoiar Constantinopla, mas esse apoio foi puramente verbal, e nenhum navio ou soldado foi oficialmente enviado. Outras cidades, como Gênova e Ragusa, expressaram um apoio verbal semelhante a seus parentes cristãos, mas palavras era tudo o que tinham. No final, nenhuma das cidades italianas enviou apoio oficial para Constantinopla. Oficialmente não, mas de forma não oficial, houve alguns europeus que responderam ao chamado. Quem a Europa enviou? Em primeiro lugar estava o mercenário genovês Giovanni Giustiniani. Giustiniani tinha anos de experiência lutando na Itália e possuía um talento especial para a defesa contra cercos. Ao saber das ameaças a Constantinopla, Giustiniani partiu com 400 mercenários genoveses, reforçados por mais 300 homens da ilha de Chios, controlada por Gênova, para defender a cidade. O imperador reconheceu a experiência militar de Giustiniani como inestimável e o designou para liderar a defesa das muralhas ao redor do portão de São Romano. Giustiniani e os genoveses lutaram admiravelmente na batalha e resistiram a vários ataques sérios às muralhas que poderiam ter tomado a cidade se eles não tivessem impedido. No entanto, na manhã de 29 de maio, Giustiniani foi mortalmente ferido por um canhão otomano. A queda de Giustiniani abalou o já frágil moral dos defensores, e a cidade caiu em poucas horas. Havia também outros europeus já na cidade que se juntaram à defesa. Fontes históricas descrevem venezianos, genoveses e outros italianos residentes na cidade se juntando à defesa contra os otomanos. Havia também inúmeras pessoas de toda a Europa e de outros lugares que estavam na cidade quando os otomanos chegaram e se prontificaram a ajudar na defesa. Talvez o mais conhecido deles tenha sido Johannes Grant, um engenheiro militar alemão ou possivelmente escocês, que organizou o uso de fogo para impedir que os otomanos construíssem túneis para minar as muralhas da cidade. Conclusão: é claro que, no final, os otomanos triunfariam. É impossível saber quanto mais apoio teria sido necessário para defender a cidade com sucesso. No entanto, a longo prazo, provavelmente isso não teria feito diferença. Os otomanos eram tão fortes naquele momento que, se tivessem perdido em 1453, eles certamente teriam retornado alguns anos depois para tentar novamente. A verdade é que Constantinopla já estava com os dias contados anos antes de finalmente cair. Mesmo que a Europa tivesse enviado ajuda para salvá-la, em 1453, eles só teriam dado à cidade isolada um pouco mais de tempo antes que os otomanos retornassem com toda a sua força mais uma vez. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se um membro aqui mesmo no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Toda ajuda conta. E como sempre, muito obrigado por assistir.